Ora viva, muito boa noite, caríssimos telespectadores, que está a começar a segunda edição, terça-feira, do Telenotícias, neste que é o dia 18 de fevereiro de 2025. Vamos então às notícias que marcam a atualidade nacional para o dia de hoje. O Governo aprovou esta terça-feira a criação do Fundo para Financiamento do Desenvolvimento Local, que visa impulsionar o empreendedorismo e o desenvolvimento econômico local, nos domínios da produção, geração de renda e criação de empregos para cidadãos nacionais, com enfoque para jovens em zonas rurais e urbanas. O Conselho de Ministros apreciou e aprovou o decreto que cria o Fundo para o Financiamento do Desenvolvimento Econômico Local, abreviadamente designado por FEDEL. O Fundo de Desenvolvimento Econômico Local, abreviadamente designado por FIDEL, tem a natureza de conta bancária dedicada, integrada no Tesouro Público, que visa impulsionar o empreendedorismo e o desenvolvimento econômico local nos domínios da produção, geração de renda e criação de emprego para cidadãos nacionais, com particular enfoque para jovens nas zonas rurais e urbanas. O decreto que altera o artigo 5 do Regulamento sobre os Produtos Petrolíferos, aprovado pelo Decreto número 89/2019, de 18 de novembro, sendo que esta alteração visa incluir o ministro que superintenda na área dos transportes para a formulação de estratégias e decisões que minimizem os efeitos da instabilidade nos preços dos produtos petrolíferos que podem gerar impactos negativos na economia, especialmente para os utentes dos transportes públicos. Ainda nesta mesma sessão, o Governo apreciou as informações sobre a monitoria dos 30 dias do Plano de Ação dos primeiros 100 dias de governação, tendo anotado com agrado progressos significativos de ações previstas. O Conselho de Ministros apreciou com preocupação o elevado índice de acidentes de viação que se tem registrado ao longo do país. Só de notar que no presente mês de janeiro foram registrados, portanto, no mês de janeiro do presente ano, foram registrados 57 acidentes de viação contra 41 de 2024, representando um crescimento na ordem de 39%. Em relação às consequências, importa salientar que estes acidentes causaram 55 óbitos, 50 feridos graves, 112 feridos ligeiros e avultados danos materiais. Daí que, para além de adotar medidas com vista a reduzir este flagelo, o Governo apela à responsabilidade dos automobilistas, dos passageiros e dos peões, de modo a que isto se possa reduzir de facto. A integração do Ministro aqui, o Ministro que superintende a área de transportes, tem a importância de não só dar contributo significativo às discussões deste fórum que aborda sobre estas matérias, mas também para alguém que vela a questão dos transportes. Aliás, os transportes devem ser dos maiores utilizadores dos produtos, portanto, petrolíferos, no caso concreto, os combustíveis. Então, a integração dele é praticamente uma exigência natural das suas atividades. Sobre a redução ou não de preços, há indicações sim, mas para esta matéria, a AREN, que é a autoridade específica, vai se pronunciar nos próximos dias sobre como é que se vai comportar. Mas há, de facto, alguma dinâmica que se vai sentir nos próximos dias. Sob o ponto de vista de informação precisa sobre isto, nós vamos deixar que a AREN, depois dos estudos, análises que tem estado a fazer ao nível do contexto internacional, e por que não africano e nacional assim, dizer efetivamente como é que vai se comportar esta, portanto, dinâmica sobre os produtos petrolíferos, maiormente os combustíveis. Em relação ao Fundo de Desenvolvimento Local, devo dizer que não é um banco propriamente, é um fundo, portanto, a natureza é de uma conta bancária dedicada, portanto, a financiamento de projetos de desenvolvimento com iniciativas, naturalmente, de cidadãos nacionais. Sobre o acesso, sobre os procedimentos, sobre os requisitos, enfim, estes elementos de detalhe poderão ser depois acedidos depois que fizermos a publicação do decreto aprovado hoje nesta sessão, sendo que ainda há instrumentos que vão ser definidos para aprovar, como seja, por exemplo, a cota por distrito,
a cota por autarquias ou a cota por províncias, tendo em conta tanto a dimensão territorial, o número da população, mas também o elemento que tem a ver com a dimensão da pobreza multidimensional em cada uma destas províncias e cada um destes distritos, que vai definir, portanto, a diferenciação dos montantes a alocar para um território e para outro território. Analistas do programa Linha da Frente avaliam o estado atual do país e destacam pontos importantes que o governo pode mudar para um futuro próspero. Alma Yolanda defende que uma das prioridades do governo deve ser a aceleração econômica através da redução de impostos como o IVA para empreendedores, o setor da educação e agentes comerciais, como forma de estimular o crescimento e avaliar os custos para a população. Primeiro, eu acho que a medida que poderia ser tomada seriam algumas medidas de aceleração econômica. Há sensivelmente um ano, houveram algumas medidas de aceleração econômica que reduziu-se a taxa do IVA para os agentes comerciais para que impulsionassem-se o empreendedorismo, para que as pessoas que têm a necessidade de empreender sentissem-se incentivadas a empreender. Mas aquela foi uma medida de aceleração econômica e agora estamos diante de uma situação em que, diante daquelas medidas de aceleração econômica que incluiu a baixada do IVA para os agentes econômicos, agora estamos numa situação em que temos que olhar o IVA em duas perspectivas, porque o sistema tributário moçambicano tributa tanto o agente econômico como o consumidor final. Então, diante desta situação, eu acho que talvez por uma reunião do Conselho de Ministros, por um decreto presidencial, pode-se pensar numa medida em que pode-se reduzir o IVA para algumas áreas sociais, reduzir ou isentar até uma certa idade. Eu falo de uma certa idade porque estamos aqui à busca de soluções que impactem a todos os moçambicanos, mas especialmente para o jovem. Algumas atividades de caráter social que eu poderia aqui mencionar, talvez seria a educação, o incentivo à habitação. Percebi que no âmbito destes protestos inclui-se também o material de construção, sobretudo o cimento. E quanto à questão da educação, o Estado não consegue oferecer educação para todos. Então temos aqui institutos privados. Os institutos privados são geridos por alguns agentes econômicos que empreenderam e também esperam algum retorno. Eles pagam salários, pagam toda a equipe que faz a gestão e a manutenção da instituição. Então, se o agente tem um IVA por pagar ao Estado e o consumidor final também tem um IVA por pagar, neste caso o estudante, por que não isentar o IVA no pagamento das propinas? Por exemplo, é uma menor percentagem, porque alega-se que aqui não temos a mão de obra qualificada para operar nestas áreas. A política... A redução da produção, aumento de custos e atrasos em projetos no país são causados pelo aumento de divisas, diz a Confederação das Associações Econômicas de Moçambique, CTA. Como setor privado, as medidas para a contenção do custo de vida poderão contribuir para a paz social que permitirá que as empresas funcionem na normalidade. Encorajamos ao chefe de Estado e a todo o Governo para continuar a trilhar por este caminho para resolver assuntos candentes da nossa sociedade. No geral, submeteram à CTA o pedido dos seus pagamentos ao exterior 66 empresas com pagamentos diversos solicitados para o estrangeiro. Destes, 41% são do setor industrial, 25% são da aviação e 21% do comércio geral. Os dados agregados mostram que as necessidades só destas 60 empresas que submeteram solicitações de pagamento ao exterior aos seus bancos comerciais estão no valor de 373 milhões de dólares. Esta estimativa está ligeiramente abaixo do que a CTA já tinha apresentado, portanto, 402 milhões de dólares. Esta aparente redução é justificada
pelo curto espaço de tempo concedido para a submissão da informação. Aliás, ainda agora que decorre esta apresentação, recebemos mais processos pendentes de pagamento. Aqui temos gráficos que ilustram que no princípio do ano, ou seja, no primeiro trimestre, tínhamos pendências de 230 milhões de dólares. No terceiro trimestre do ano, tínhamos 402 milhões de dólares. E agora, no primeiro trimestre de 2025, estamos com 373 milhões de dólares. Deste valor, 40% é do setor da aviação, sinalizando ser este o setor mais afetado atualmente. Seguidamente, os setores da indústria, em 26%, e comércio, com 12%, são os mais afetados. Para reduzir a escassez de divisas no mercado para a importação de matérias-primas em 500 milhões de dólares, propomos que o Governo inste as empresas do setor da indústria extrativa, em particular, a repatriar as suas receitas de exportação, nomeadamente dos grandes projetos. Em pouco tempo, poderia contribuir para o estabelecimento normal da fluidez das divisas. A não resolução deste problema a curto prazo tem o condão de agravar a situação econômica na qual Moçambique se encontra e a deteriorar ainda mais as oportunidades de emprego, levando à continuidade das convulsões sociais que se tem assistido em todo o país. As companhias aéreas começam a cortar o mercado moçambicano por não conseguirem expatriar os seus capitais e fazer face aos custos envolvidos na sua operação, o que é natural. A partir do momento em que um negócio torna-se insustentável, qualquer decisor sábio, qualquer gestor minimamente preparado, tem que tomar ações. A primeira ação que é tomada é que as tarifas disponíveis em meticais são mais altas. Diminuir frequências, cortar o mercado moçambicano, tudo isso são indicadores de regressão. Nós neste momento temos um parque de viaturas, em termos de, refiro-me a todos os operadores automóvel em Moçambique, paradas por falta de peças de substituição. Mesmo pequenos pagamentos para fazermos as peças de substituição, não os conseguimos, estamos a fazer. O que é que isto está a provocar? Está a provocar que muitas dessas viaturas, algumas delas ambulâncias e outros veículos de locomoção, que tão importantes são para a atividade económica, estejam paradas. Temos operadores no setor com faturas desde meados do ano passado, desde julho de 2024, e o problema começa-se a agudizar. A importação de bens alimentares começa a escassear e começa a provocar um aumento do preço que tem-se vindo a verificar e a falta de muitos dos itens que são necessários para o trabalho normal no dia-a-dia da atividade da restauração. E a empresa Linhas Aéreas de Moçambique, a LAEMA SA, anunciou a suspensão do voo entre Maputo e Lisboa-Maputo a partir do dia 19 de fevereiro como parte da sua estratégia de reestruturação. Alfredo Costa explicou que a medida faz parte da estratégia de reconstrução aprovada pelo Conselho de Administração da empresa, que está a reavaliar o desempenho das rotas operadas pela companhia aérea. Esta revisão está em alinhamento com o plano de governação para os primeiros 100 dias. A rota Maputo-Lisboa faz parte das operações que incluem Maputo, Harare e Lusaka, já suspensas. As linhas aéreas de Moçambique estão num processo de reestruturação e nesse processo de reestruturação está alinhado com o plano dos 100 dias do governo. E nesses 100 dias do governo, a LM fez uma reestruturação desde a tomada de posse deste Conselho de Administração a 22 de janeiro do ano em curso. Uma das primeiras medidas que este Conselho de Administração tomou foi verificar todas as rotas rentáveis e não rentáveis. E destas rotas não rentáveis aparece a rota de Harare e Lusaka.
suspendemos de imediato. Temos a rota intercontinental, que é Maputo-Lisboa, Lisboa-Maputo, também vai ser suspensa de imediato a partir do dia 19 corrente. Estamos a dizer 19 de fevereiro de 2025. Costa adicionou que a suspensão das rotas internacionais tem como objetivo dar uma nova dinâmica ao negócio, otimizando a rentabilidade das operações e a eficiência da gestão da LAM. O que é que nós pensamos como LAM e o que é que o Conselho de Administração pensou? Consolidarmos o mercado doméstico. Enquanto a casa não estiver organizada, termos irregularidades constantes nos voos domésticos, não podemos voar grande. Temos que primeiro arrumar a casa a nível doméstico, depois de arrumarmos a casa a nível doméstico, sermos mais sólidos neste mercado doméstico, vamos perspectivar o intercontinental e o regional. Não estamos a dizer que não vamos voar no regional para Maputo, Johannesburgo, Maputo. Vamos voar. Não vamos dizer que não vamos para Dar es Salaam, vamos voar. Mas as rotas que não nos dão nenhum benefício serão imediatamente suspensas. Cada gestão implementa os seus objetivos. Não vou falar da Fly Modernar, porque nós somos novos gestores, a empresa tem novos gestores. Nessa altura, a Fly Modernar, que estava a gerir a LAM, achou que era produtivo ter esta rota e que teria os seus resultados. Mas durante estes estudos, desde que tomou posse o presidente do Conselho de Administração, o engenheiro Marcelino, fomos verificando os números, são números que destroem a qualquer companhia. E tomamos a decisão em menos de 20 dias, que não é viável. Quem tomou a decisão são os gestores que estavam aqui. E nós temos outra administração, e essa administração tomou essa decisão, que nós achamos que é a decisão mais correta. Além da rota Maputo-Lisboa, a LAM já havia suspenso as rotas para Harare e Lusaka há um mês devido a prejuízos operacionais. A decisão insere-se na nova abordagem dos gestores da companhia para reestruturar as suas operações. A rota Harare e Lusaka foi suspensa há sensivelmente um mês. Os princípios de janeiro suspendemos. Quem arcava com os prejuízos? Nós alimentávamos esta rota com os fundos do mercado doméstico. Produzíamos, pagávamos e chegamos a este momento que não estamos a aguentar. Ficamos sufocados. Estamos com um prejuízo avaliado em mais de 21 milhões de dólares de prejuízo desde o início da Operação Lisboa. E voltamos então ao Conselho de Ministros, que diz que a distribuição dos livros é afetada pela época chuvosa e transportes. No entanto, garante que 5 milhões dos manuais já foram enviados. A esta altura estamos a pouco mais de 48% de distribuição. Devo garantir que os livros já estão nos distritos, que é nos locais onde se deve fazer. A distribuição está a ser, infelizmente, afetada pelo ambiente ou pelo tempo de chuvas que está a ocorrer em quase toda a província, ou todas as províncias do país. O processo de transporte para os locais onde os livros devem ser, portanto, alocados, estão a ter alguma dificuldade. No entanto, como dissemos e fizemos referência anteriormente, estão já nos distritos. Por estas alturas estão distribuídos pouco mais de 5 milhões de livros, o que significa que estão ainda aproximadamente 7 milhões em posse, portanto, das escolas que devem fazer chegar aos respectivos titulares. Esta é a informação em relação aos livros. Agora, em relação aos livros com defeito, o Ministério está a fazer um trabalho aprofundado para perceber o que é que está a passar-se no setor, e eu ia pedir que dessemos algum tempo ao setor para ver se o setor se encontra primeiro, se concentra e perceba efetivamente o que é que estará a acontecer, portanto, neste xadrez, portanto, da produção dos livros escolares, como se definem as operadoras, como se definem as edições, como se definem os textos, entre outras medidas. Eu penso que o setor deverá se pronunciar e debruçar sobre esta matéria quando tiver melhores dados em relação a isto. No entanto, é uma preocupação que tem estado a ser anotada com devida cautela para evitar que nos futuros casos voltem a acontecer casos similares.
Depois de falar sobre o setor da educação, agora é o momento de tocarmos no setor da saúde, que enfrenta dificuldades na importação de medicamentos com fornecedores como a Índia, a considerar a suspensão de exportações para Moçambique. Nós estamos a ter várias dificuldades em importar medicamentos por causa de falta da divisa. E não temos como pagar as faturas. E o governo da Índia, da mesma forma que o nosso país obriga a que a gente emita um termo para importação, eles também são obrigados a emitir um termo para exportação, mas mais rigoroso, porque eles só dão 3 meses que é para poder pagar as faturas emitidas, exportadas. Há tempos atrás, a área de medicamentos de saúde era prioridade para os bancos. Os bancos comerciais estão a tentar fazer os possíveis de pagar as faturas relacionadas a medicamento, mas só faturas pequenas. Muitas das vezes as empresas importam um valor acima de $100.000 numa fatura e os bancos pedem que essa fatura seja partilhada, o que não é conveniente e torna-se muito oneroso para as empresas cá em Moçambique. E não obstante o governo da Índia, vou falar da Índia, que é o maior exportador de medicamento para Moçambique, eles lá cortam um fornecedor, um fabricante que não tenha cumprido com um termo lá, ele está interdito de exportar sem pagar, sem receber o valor que declarou como exportado. Isso é mais para o controle de branqueamento de capital no país deles. E são muito rígidos nessa situação. E isso faz com que nós não consigamos importar mais, porque sem pagar a fatura anterior, nós não temos como importar medicamentos. E neste momento os bancos centrais estão a tentar pagar apenas a área de medicamentos, mas a área de saúde é vasta. Tem um material médico cirúrgico que eles não estão a considerar. Quando olham que é um material médico cirúrgico, então não dão a mesma importância que o medicamento. Mas sem material médico cirúrgico também não é possível trabalhar em nenhum hospital e nem dar uma saúde de qualidade. Então nós apelamos a quem tem direito para tentar resolver essa situação. Como temos o lema, o nosso melhor valor é a vida, então nós temos que agradecer que quem de direito tentasse sanar esse problema. E agora é hora de ir para a zona norte do país, em que o Serviço Nacional de Investigação Criminal, Cernic, em Nampula, recuperou uma arma de fogo do tipo AK-47 e 48 munições supostamente roubadas no período dos protestos pós-eleitorais. Em causa está o indivíduo detido. Porta-voz do Serviço Nacional de Investigação Criminal em Nampula, a arma ora recuperada teria sido roubada em uma das unidades policiais por indivíduos desconhecidos durante as manifestações pós-eleitorais. Estes não conseguiram dar vazão com a arma, tendo escondido em uma das matas por onde um cidadão achou e solicitou às autoridades que prontamente foram recuperar. O caso que o Cernic tem a apresentar é no caso de uma arma de fogo que teria sido achada na zona do Trintri por um cidadão. A mesma teria sido roubada numa das subunidades na cidade de Nampula, que depois teriam levado a mesma escondido por se sentir pressionado. Quando viram que não podiam tirar, abandonaram a arma e um cidadão de boa fé teria achado e conservado e tratou de solicitar o Cernic, que foi lá, recuperou a arma e se encontra aqui uma arma operacional com 8 munições e o seu respectivo carregador. Por outro lado, as munições roubadas na 3ª esquadra da cidade de Nampula foram recuperadas também na residência de um indivíduo que está sob custódia do Cernic, indiciado de roubo na residência dos médicos cubanos, e o mesmo esteve envolvido na vandalização da 3ª esquadra. Arguidos que teriam roubado na casa dos médicos na cidade de Nampula. No exercício de seguimento das nossas buscas e investigações, teríamos descoberto que na casa do mesmo ele guardava lá munições, no número de 35 munições, sendo que 34 são da AK-47 e outro de uma pistola. Questionado cerca das mesmas munições, o mesmo diz que teria recebido de um amigo após o arrombamento ou o roubo na 3ª esquadra da cidade de Nampula. São factos que ainda precisamos de investigar para podermos apurar se o mesmo fazia parte do grupo em que lá fez a vandalização ou não. Este indiciado no roubo das munições conta a sua versão a quanto à recuperação das mesmas.
melhor dizer, aquelas munições, existe um conhecido da minha zona, mas faz distância. Ele está próximo da 3ª esquadra. Então, no dia de manifestação, quase na última manifestação, ele traz aquelas munições e mostra. Diz que vê lá, meu amigo, coisa que eu consegui apanhar na 3ª esquadra, porque lá na 3ª esquadra ele veio me contar. Eu não sabia que a 3ª esquadra já foi vandalizada, nem o hospital. Ele já não sabia nada totalmente, ele já estava a me contar tudo o que aconteceu, que ele viu, presenciou. Então, por sua vez, ele tira essas munições, diz que essas munições espalhavam de qualquer maneira na estrada. Então, eu consegui colher essas munições. Então eu disse que, meu amigo, essas coisas, se você for encontrado com ele, é problema para você. Eu disse que você não sabe que esse é tempo de manifestação. Quem vai me encontrar com ele? Eu disse que, então, como é assim? Fica lá, vai lá, na tua casa. Ele vinha na minha casa só para me contar essas coisas, sem eu saber que ele vinha fazer armadilha para mim. De realçar que o Cernic está a trabalhar para a identificação dos outros integrantes da quadrilha. E é a província de Nampula a chamar-nos para um breve intervalo. Não saia daí, até já. Não é apenas futebol, é um turbilhão de emoções e sentimentos. É o poder da união, diversão e muita paixão. Futebol não é apenas chutar a bola, é a luta pela vitória. Futebol é La Liga, Bundesliga, Copa del Rey, Saudi Liga e muito mais, aqui na TMT. Fique ligado aos nossos canais esportivos e ganhe muito com o OSA. A TMT já preparou o seu presente de São Valentim. Participe do nosso sorteio do amor. Recarregue o pacote clássico mensal e habilite-se a ganhar vários brindes e uma das 5 TVs 32 polegadas para acompanhar a novela Bom Demais para Ser Verdade, todos os dias às 20h40 e as estreias das novas novelas Até que a Traição nos Separe e Minha Cara Metade, do canal Novela P. Para mais informações, acesse o Facebook tmt.sa. TMT, juntos celebramos o amor. E porque era mesmo breve o intervalo, já estamos de volta. Vamos então às notícias. Fechamos com a província de Nampula, mas agora voltamos para ela mesma, na cidade portuária de Nacala, em que populares impediram a saída de quantidades significativas de arroz para fora do prazo em 5 armazéns. Na cidade portuária de Nacala, populares impedem a saída de quantidade insignificativa de arroz fora do prazo em 5 armazéns que estavam prontos para serem transportados em diversos pontos do país. Furiosos, os populares diziam: empresa ele por tudo conseguiria o anamu e come e por tudo em produziria Moçambique mesmo feijão holoko e puiri soja iyo ni wana yetu tikumi masula nzoro lola tuko como lihalemiano la to ura nzoro la to unta wa walinai mu avahaka multa kuria kamiano temika wanale agunyale komo lia kamuko vara 1 meses gina 20 minutes ari wala ko kashari aprofira lo oliva o tribunali wo hiki vahamiano nturuku ni na verdade nzoro ngare kartia yola andana distrito kina ko hinju ali ora to unta. Quanto os protestos sobre a indicação da saída de arroz decorria no local, compradores como o caso deste senhor afirmou-nos o seguinte: o que está a acontecer nessa empresa Timoi está a vender arroz podre. Eu confirmo, comprou uma vez nessa mesma empresa. Antigamente ele estava a fazer 650 meticais. Um por quanto? Um por 25 quilos. Os sacos amarelos, esses sacos que estão nesse caminhão aí. Agora eu confirmo, esse arroz é podre. Nem vale a pena ele descarregar para ir vender fora. Sou cliente dessa empresa. Agora nós somos aqui na Gala. Agora ele virou disco,
está a chamar clientes de lá Ancós para coisar vender esse arroz. E arroz é podre. Como nós sabemos é arroz podre, eles não querem nós comprar esse arroz. Está a chamar clientes de lá Ancós para vender esse arroz. E não querem essa empresa queimar esse arroz. Quer dizer que esse arroz levou o cliente que carregou esse arroz. Portanto, venderam o arroz? Sim, venderam o arroz, sim. Sim, venderam o arroz. Portanto, você já experimentou um dia comprar no arroz e não quiser? Claro. Como cidadão, o que vocês pedem? Estamos a pedir para ele entornar esse arroz. Nem vale a pena ele levar esse arroz. Caso não entornar? Caso não entornar, tem que levar para a lixeira para ir queimar. Caso não fazer isso, vocês nem vale a pena para vender, nem vale a pena. Esse caminhão tem que devolver. Esse caminhão tem que devolver, tem que descarregar esse caminhão, nem vale a pena. Nós estamos a ordem para coisar, para perseguir esse caminhão. A nossa equipe de reportagem tentou sem sucesso ouvir os proprietários dos armazéns, bem como a Inspeção Nacional das Atividades Econômicas ao nível de Nacala Porto, estava um total abandono. Vamos ao centro do país, em que supostos homens na Paramas criaram momentos de terror na madrugada desta segunda-feira na localidade de Lioma, no distrito de Gorue, a norte da província da Zambésia. Saquearam igualmente diversos bens alimentares e incendiaram a viatura da PRM. Naquele ponto do distrito, 4 deles foram mortos e 2 agentes contraíram ferimentos. Em comunicação à imprensa, esta terça-feira, o chefe do Departamento de Relações Públicas confirmou o ato, tendo avançado que os mesmos se faziam transportar em uma viatura na qual, em jeito de resposta policial, 4 supostos homens na Paramas foram alvejados mortalmente no momento dos confrontos, na qual estes dispunham zagaias e katana, tendo sido feridos 2 agentes da PRM, segundo descreve Miguel Caetano. Houve uma pronta e rápida intervenção e resposta imediata face àquela ameaça. Na altura, os mesmos indivíduos possuíam zagaias e katanas. Houve uma pronta intervenção das nossas forças, que estavam na máxima prontidão, após um alerta das nossas fontes. No confronto com os vulgos na Paramas, 4 deles foram alvejados mortalmente. E que no meio desta situação, um dos membros da Polícia da República de Moçambique foi ferido na coxa direita com uma zagaia que os mesmos teriam arremessado. E o segundo membro da Polícia da República de Moçambique teve um ferimento no braço, porque os mesmos igualmente teriam arremessado uma katana. Mas que foi graças a essa pronta intervenção e resposta, após eles sentirem-se encurralados e 4 deles terem sido baleados mortalmente, puseram-se em fuga. A polícia nesta parcela do país diz estar em alerta máximo, daí que foi possível responder os supostos na Paramas que puseram-se em debandada para o distrito de Malema, na província de Nampula, onde estes também tiveram uma resposta policial a fim de afugentar os mesmos que abandonaram a viatura de marca Canter, na qual se faziam transportar. Porque, de acordo com as informações que tínhamos, os mesmos indivíduos, primeiro, vinham da província de Nampula, via Malema, e no meio de tudo isso, os mesmos indivíduos foram interceptados quando já teriam entrado na província de Nampula. Na altura, faziam-se transportar de uma Canter, transporte de mercadorias de caixa aberta, e que lá possuíam os bens e mercadorias que os mesmos teriam furtado no distrito de Gorue, posto administrativo de Lioma. Quando eles aperceberam-se da presença policial daquele lado da província, os mesmos colocaram-se em fuga e abandonaram os produtos. A polícia conseguiu recuperar todos os produtos e que neste momento fazemos o devido mapeamento para a devolução dos produtos aos visados.
Neste momento, a Polícia da República de Moçambique, na Zambésia, avança que foi reposta a ordem de tranquilidades públicas em Lioma, distrito de Gurue. Já uma equipe multissetorial e força conjunta das Forças de Defesa e Segurança no terreno, com vista a fazer face àquela ameaça iminente. Estamos no terreno, redobrados em várias frentes, com vista a combater este mal. Fora esta situação de 2 colegas terem sido feridos, os mesmos teriam incendiado a viatura operativa da Polícia da República de Moçambique, que estava estacionado em uma das posições onde se trabalha de forma a desmantelar focos tendenciosos dos supostos naparamas através de trabalhos de base nas comunidades. Vamos agora para a zona centro do país. Continuamos assim que é na zona centro, em que uma empresa de captação, processamento e distribuição de água mineral pode encerrar as portas, tudo por conta de atividades de extração de ouro praticadas por populares no distrito de Manica. A área em que os garimpeiros estão a extrair o ouro havia sido encerrada há 8 anos devido ao perigo que causava à empresa. No entanto, após terem retomado com as atividades, a empresa pode fechar as suas portas, uma vez que a zona onde a água é captada está a ser poluída. Lá embaixo, numa parte em que a fábrica Vumba não tinha nada a ver, começou a ir em direção onde estão as fontes de água. Aí começou a se criar um problema. De lá para 18 a 19, fechou-se as galerias, com participação e a parceria do município com a fábrica Vumba. Só que há dias atrás já há a tendência de querer reabrir o mesmo trabalho do garimpo aqui. Então, onde é que a Vumba fica preocupada? Na medida em que vão cavando, a distância vai se encurtar em direção onde tem as nascentes. Quando viemos aqui intervir, é porque já havia aqui situações que já podia-se pôr aqueles explosivos. E como sabemos que as nascentes mesmo da Vumba são nascentes naturais, agora com esse material todo, pode voltar a desviar o curso das águas e todo o empreendimento que hoje podemos ver que a fábrica é a bandeira de Manica, vai desaparecer, mas o garimpo não vai ficar para sempre. A fábrica já está há mais de 60 anos, mas já temos história de muitos locais onde foi cavado ouro. O que ficou lá são buracos e tudo para os animais caírem lá. A empresa, por sinal a Água Vumba, explica que o que mais polui as águas é o tipo de material que os garimpeiros usam. Já anteriormente nós estancamos a atividade por causa do tipo de exploração que eles usavam. Usavam martelos pneumáticos, usavam explosivos em algum momento e nessa situação o avanço é muito rápido. E a distância que vai entre a área do garimpo e a nossa zona de proteção das nascentes é mais ou menos 1 quilômetro. Com o desenvolvimento do material que eles estavam a usar, em menos de 1 mês, 2 meses, eles alcançam os lençóis freáticos e isso põe em situação muito preocupante a atividade da empresa. Porque, como sabemos, as nossas fontes são naturais e, sendo naturais, avançando, eles cortam automaticamente a imersão daquilo que é o fluxo aquífero. Interrompem e a partir da altura que interrompem a imersão da água, nós como fábrica não temos como captar a água para a atividade laboral. Enquanto os garimpeiros justificam que retomaram com as atividades para sustentar as suas famílias. Aqui, falar sério, aqui é problema de fome. Nós costumamos trabalhar lá. Ladrão não tinha. Antes já ladrão, por causa de quê? Não tem trabalho. Mesmo eu, sem dinheiro, roubo. Olha, estou a trabalhar aqui, né? Se houver 200 meticais em casa, já tem farinha. A empresa Água Vumba diz que também tem efetuado algumas atividades no âmbito da sua responsabilidade social para com as comunidades próximas, como aberturas de furos de água e construção de algumas infraestruturas sociais. Já na zona sul do país, a província de Inhambane previa receber mais de 80 mil turistas para a celebração da Páscoa. No entanto, por conta das manifestações,
mais de 30 mil destes cancelaram as suas reservas. Inhambane é uma das províncias que detém o turismo de escala mundial, o que motiva muitos turistas internacionais e estrangeiros a escalarem esta parcela do país. Os turistas que pretendiam escalar a província de Inhambane para a celebração da Páscoa estão a cancelar as suas reservas. Neste período de celebração da Páscoa, a província esperava receber mais de 80 mil turistas. Com o cancelamento das reservas, com o encerramento de algumas distâncias, muitos dos nossos concidadãos ficaram sem emprego. As manifestações, nós fizemos referência que é um dos fatores que contribuiu para o não alcance daquilo que nós perspectivamos no setor do turismo. E elas ainda ocorrem. Samuel Júnior, diretor provincial do turismo em Inhambane, antevê um futuro sombrio para o setor, caso a situação prevaleça. Temos vindo a ver, por exemplo, em Vilanculo, a grupo de pessoas que passam de instância em instância a pedir comida, a pedir emprego. Isto, de alguma forma, compromete aquilo que é o turismo que nós temos. A mobilidade é condicionada. A pessoa não pode sair de Maputo para aqui à vontade. E dissemos também no princípio de que o turismo é muito sensível a questões de segurança. Então, o trabalho que tem que ser feito, primeiro, é manutenção da paz. O que nós estamos a fazer como setor para poder minimizar isto? Como disse, é olhar para o nosso turismo doméstico. E eu disse que um dos fatores que compromete a realização do turismo doméstico são os fatores determinantes, que é dinheiro para poder pagar. E já tinha dito que como nossa perspectiva para este ano é sentar com os nossos operadores, no sentido de pensarmos nas estratégias para dinamizar ou para incentivar o turismo doméstico. Uma das propostas que vamos levar talvez seria a concepção de pacotes bonificados, que estaria a responder a este fator determinante. As praias de Tofu, Vilanculo e Guijata são algumas das preferidas dos turistas. E a Escola Secundária da Muchatazina, na cidade da Beira, passa a contar a partir de hoje com uma máquina de controle de presenças dos funcionários automática. Trata-se de uma iniciativa levada a cabo pelo diretor da Escola Secundária da Muchatazina, Paulo Mbiza, que trouxe a inovação no controle de assinatura de presença arcaica para tecnológica. Isto quer dizer que a partir de hoje funcionários da escola passarão a assinar na máquina adquirida para controlar a assinatura de presença em tecnologia, distanciando-se do livro de ponto arcaico. Os primeiros objetivos é melhorar o processo de ensino-aprendizagem, contando com a presença do professor na escola. Com base daquele aparelho, é fácil, portanto, perceber a hora de entrada do professor e a hora de saída. Estamos a sair de uma tecnologia, digamos, estamos a sair do analógico ao digital. O que significa? Estamos a reduzir também os custos. Antigamente nós éramos obrigados a comprar um livro de ponto. Com o livro de ponto facilmente viciava-se as assinaturas de entrada, viciava-se, portanto, as assinaturas de saída. Mas com o surgimento desta máquina, o processo hoje vai ser diferente. Vai ser diferente porque já estão cadastrados todos os nomes na própria máquina. E chegado ao fim do mês, introduz a flash. E com flash vamos se dirigir ao computador. O administrativo começa a fazer o trabalho pelo qual possa trazer resultados de controlar a presença dos funcionários a partir da própria máquina, diferente do sistema anterior. O anterior era notório ver um que não apareceu, estar a receber um salário igual àquele que apareceu, mas com o surgimento desta máquina, facilmente nós já conseguimos controlar de certa forma a pontualidade, a assiduidade dos funcionários, quer a hora de entrada, quer a hora de saída. Paulo Mbiza assumiu recentemente o cargo de diretor da Escola Secundária de Muchatazina
e pretende trazer enormes mudanças na escola para o bem-estar de todos. A nossa equipa de reportagem questionou Mbiza se a inovação vai acabar com funcionários faltosos ou não. O mesmo respondeu. Bom, a ideia não é essa. A ideia é que temos que aceitar mudanças. Estávamos na era analógica, agora vamos para a era digital. É importante consciencializar e familiarizarmos com os sistemas. Eu acredito que sim, por quê? Porque com aquela máquina, o professor, já sabemos qual é a hora que entrou na sala de aulas. Já sabemos dizer qual é a hora que o professor saiu. Já podemos calcular o tempo de serviço que esteve a trabalhar. Mas era diferente, por exemplo, com o sistema analógico. Era normal, o professor entrou, saiu. Mas que hora que entrou? Que hora que saiu? Mas com a introdução desta máquina, através da impressão digital, facilmente vai reter o professor na escola, de facto, e sair em função do tempo estabelecido pelo Ministério. Por outro lado, os pais encarregados de educação manifestaram alegre com a inovação do diretor Paulo Mbiza e acreditam que o ensino terá nova dinâmica. Para um melhor controle dos professores, para nós não termos aquela situação de que o aluno não estudou porque o professor não está aqui. A máquina veio para trazer um momento muito satisfatório para criar a união entre a escola, entre os alunos e os professores e a direção. É louvar o trabalho da direção da escola, para trazer esta máquina para catapultar aquilo que são as necessidades do melhoramento da educação ao nível da escola de Mochatazina. Porque eles podem vir assinar, quando não assinam na hora de saída, praticamente eles não fizeram nada. Estão obrigados a esperar até o último tempo que eles forem a entrar no seu contexto diário. Importa referir que o diretor da escola secundária da Mochatazina, Paulo Mbiza, é o único a criar inovação na escola secundária a nível nacional. As imagens são de José Bilho, Mendes Mundai, província de Sofala. A ADIN reforça estratégias de coordenação e transparência na implementação de projetos com parceiros de Cabo Delgado, extremo norte do país. A Agência de Desenvolvimento Integrado do Norte reuniu-se com parceiros sediados na província de Cabo Delgado, com vista a divulgar novas atribuições e mecanismos de coordenação, instituídas no âmbito da aprovação do novo decreto sobre a funcionalidade na instituição, melhorando assim a sua atuação nas iniciativas implementadas com parceiros. O decreto visa trazer mais transparência na gestão de programas a nível regional, tal como avançou Jacinto Loureiro, presidente da ADIN. Sempre pôr a ADIN como coadjuvante, como vice-presidente do comitê, onde vão estar todos os ministros. Quem vai dirigir é o ministro do Plano de Desenvolvimento, mas o vice-presidente deste comitê, que reúne com todos os ministros, é o presidente da ADIN. A nível da província, a nível da região, os comitês vão ser dirigidos rotativamente. Primeiro, para 3 reuniões por ano, vai ser em Niassa, vai dirigir o governador de Niassa, com todos os outros governadores. Quando for em Nampula, dirige o governador de Nampula, com todos os outros vice-presidentes, governadores e secretários de Estado, e vai ser rotativo, para termos uma noção clara de desenvolvimento regional. O presidente da DIN é o vice-presidente deste comitê. E isto a cautelar sempre que é o governo que decide, e nós, como a DIN, trabalhamos, somos um apêndice do governo. Segundo Loureiro, o novo decreto visa também tornar pública a monitoria dos projetos a serem desenvolvidos no terreno. Temos um banco de dados, que aqui foi dito, é uma grande ferramenta, foi desenvolvida na UNOPS, com o Fundo do Banco Mundial, vai ser obrigatório a todos que estão inscritos, que estão operados em Cabo Delgado, em Niassa, em Nampula, a se inscreverem nesse banco de dados e administrar todos os dados, não da instituição. Quando falamos disso, saíram logo algumas empresas, agora vocês não querem saber o que a capital vai fazer nada, estou dizendo que está como exemplo. Não é da instituição, é do projeto. Se a total tiver menor porcentagem. Alega-se que
aqui não temos a mão de obra qualificada. Assim, damos por encerrada esta edição terça-feira do Telenotícias com a promessa de voltar amanhã, à mesma hora. Para já, desejamos que tenha uma ótima semana. Caríssimo telespectador e internauta, continue a acompanhar a restante programação da FTV. Fique bem.